sei de vocês, mas vamos aqui para o meu 11º dia de quarentena, aquele momento em que a gente já está perdendo o juízo, na verdade, né? Mas como dizia Kant, apesar de que nossa aula hoje não é sobre Kant, mas nós precisamos, né, da razão, precisamos do juízo, assim como outros pensadores diziam também, né? Assim como na nossa aula anterior, Aristóteles falava que uma das condições básicas do indivíduo, das essências do indivíduo, na verdade, é o possuir a razão, né? Hoje vamos um pouco de história do Brasil, na verdade, algo que nós retratamos nas nossas últimas aulas, e vamos remontar aqui algumas questões para a gente poder seguir em frente, tá certo? Vejam só, da mesma forma como foi a aula anterior, vai ser direcionado, vai ser disponibilizado para vocês alguns materiais teóricos também para conseguir acompanhar, tá certo? Vejam bem, a gente já falou sobre a questão do Brasil pré-colonial, né? De que as nações europeias, né, por estarem se formando ali na transição do século XV para o século XVI, que é também a transição da Idade Média para a Idade Moderna, estarem se formando enquanto estados nacionais e a partir dessa centralização administrativa terem mais organização até para poderem se direcionar para as chamadas grandes navegações. É um termo bastante pretensioso, eu sei, mas assim como a gente pode chamar de grandes navegações, nós podemos chamar também de expansão marítimo-comercial, né? E a partir dessa centralização, que ocorre por motivos diferentes, dependendo da nação, nós temos Portugal e Espanha através das guerras de reconquista, que é o conflito, que são os conflitos, na verdade, que vão ser marcados contra os mouros, né, que são os descendentes ali dos árabes que vivem na Península Ibérica. Na Inglaterra nós temos a Guerra das Duas Rosas, e na França nós temos um desenvolvimento, uma ampliação, na verdade, daquelas relações de suzerania e vassalagem que já existiam na Idade Média, né? E aí, nesse contexto, nós temos o monarca francês sendo o suzerano do suzerano, né? Essa relação aí nessas nações. Posteriormente, a gente vai analisar, obviamente, a Guerra das Duas Rosas separadamente, tudo. E a gente sabe que Portugal não se direciona muito, não se direciona logo para o Brasil, na verdade, porque basicamente está se direcionando ali para o comércio com o Oriente, né? O comércio com as especiarias, criando uma nova rota de comércio para se distanciar das rotas controladas pelos genoveses e pelos venezianos, essencialmente, que controlam ali, possuem o monopólio das rotas pelo Mediterrâneo, né? E Portugal buscava um caminho que fosse mais rentável, que não precisasse pagar impostos para outros indivíduos, para outras localidades, regiões, né? A Itália não vai ser uma nação ainda, por isso que a gente fala mais especificamente dessas localidades. A Itália, junto com a Alemanha, vai estar no contexto das unificações tardias, lá no século XIX apenas, né? Século em que está ocorrendo o neocolonialismo, a segunda revolução industrial, a independência do Brasil, enfim, né? Algumas revoluções liberais, né? A gente fala de muitos contextos aí nessa época, mas enfim. Quando nós saímos, né, desse período pré-colonial, que é basicamente marcado por uma primeira tentativa de conhecer, na verdade, a colônia, pela exploração do pau-brasil, pelos primeiros contatos com os povos nativos, pelos primeiros conflitos com os franceses também, que entre outras nações que estão se formando na Europa, que vão se direcionar para a América, não vai reconhecer o Tratado de Tordesilhas, né, que é feito meio que de forma unilateral, considerando Portugal e Espanha, né, que são as maiores nações cristãs nesse momento, até com o apoio da Igreja. Nós temos a partir da superação desse momento e do declínio do comércio de especiarias com o Oriente, a vinda real de Portugal para cá. E a partir disso, nós consideramos basicamente que o período colonial ele tem início a partir de 1530 mesmo, né? É a data pré-estabelecida para o início da colonização brasileira colonização portuguesa no que vai ser o Brasil, na verdade, de maneira mais efetiva. E aí nós temos, no primeiro momento, a divisão do território brasileiro, na verdade, em capitanias hereditárias, no primeiro momento, que vai ser um modelo que não vai surgir aqui, na verdade, mas vai ser reaproveitado, na verdade. Reaproveitado de onde? De algumas colônias que Portugal já havia estabelecido no continente africano, algumas ilhas atlânticas. A diferença é que nessas ilhas atlânticas os territórios são bem menores, então, consequentemente, e dá mais certo nesses locais, né? Já o Brasil, por possuir um território mais extenso,
não vai ser tão, ao longo do tempo vai se perceber que não é tão interessante, né? Não é à toa que muitas capitanias não vão se desenvolver, alguns donatários nem vão vir para cá, sendo que apenas duas capitanias vão se desenvolver de forma mais específica, que são Pernambuco, pela própria produção do açúcar, mais especificamente, né? A gente tem o ciclo do açúcar como sendo basicamente o ciclo mais duradouro até na economia colonial nesse momento, e extremamente responsável até pela, pelo, pelo desenvolvimento da sociedade colonial e em parte até mesmo da sociedade brasileira como a gente tem hoje, de forma mais ampla, né? Apesar de que não vai se desenvolver exclusivamente para todo o território brasileiro, né? Vai ser mais específico daquelas áreas produtoras mesmo, mas apesar disso a gente meio que considera como sendo uma característica geral, né? Se a gente considera quais são as características da sociedade brasileira nesse momento, a gente diz que ela é tradicional, que ela é patriarcal, né? E essencialmente patrimonialista. O que basicamente significa dizer que uma sociedade é patrimonialista? Bem, o Brasil, por mais que a gente chame dessa forma nesse momento, né, de forma genérica, não é o primeiro nome do Brasil, a gente tem Terra de Santa Cruz, Vera Cruz, e até mesmo os franceses vão fazer referência ao Brasil como a terra dos papagaios. O termo Brasil só vai surgir posteriormente. Nós consideramos que o território brasileiro é uma colônia. Por ser uma colônia, é extremamente dependente da sua metrópole, que no caso é Portugal, né? Naquele modelo básico de colonização de exploração, diferente das colonizações de povoamento que vão surgir mais ao norte do continente americano, né? Mais especificamente no que hoje parte do litoral ocidental não, perdão, oriental dos Estados Unidos, que é a costa atlântica, e o território do atual Canadá, né? A gente considera basicamente do sul dos Estados Unidos, né, das antigas 13 colônias, em direção ao sul da América Latina, como sendo áreas de colonização de exploração, né, baseadas no regime de plantation, que se fundamentava na monocultura, na exportação, na mão de obra escrava, né, e nos latifúndios, né? São as principais características desse modelo. Apesar de ser um modelo aplicado ainda hoje, tecnicamente a mão de obra escrava não é permitida mais, apesar de que só tecnicamente mesmo, a gente sabe que ainda existem locais no Brasil onde existem situações análogas à escravidão, que é uma coisa muito complicada, né? E considerando essa realidade brasileira, mesmo após a instauração do governo geral, nós temos ainda assim uma centralização não muito efetiva no território brasileiro, porque pela forma de administração ser patrimonialista, como nós estávamos falando antes, é aquela grande questão, né? Quem vai exercer os cargos administrativos, os cargos burocráticos de forma mais ampla, né? Quem vai estar nas condições de poder vão ser aqueles indivíduos diretamente ligados à coroa portuguesa. Coroa portuguesa é essa que vai escolher a dedo, obviamente, esses indivíduos, vão ser indivíduos de confiança do rei, né? Existe um dito da época que é: para os amigos tudo, para os inimigos a lei, né? O que é que isso identifica basicamente? Se nós pudermos colocar essa realidade, analisar essa realidade, sob o ponto de vista de Max Weber fala sobre as formas de dominação, e a gente tem a dominação tradicional, a dominação legal, a dominação carismática, né? A gente pensa, poxa, podia estar incluído em qualquer uma dessas se a gente fosse analisar um ponto, mas a partir do momento em que o Estado absolutista ele cria uma tradição de que o monarca é absoluto, automaticamente a gente pode considerar que isso é uma forma de dominação tradicional, muito mais do que carismática, muito mais do que a dominação legal, né? E é interessante a gente fazer esses contrapontos, a gente fazer essas relações para a gente não ficar apenas na teoria, nos significados, no conceito cru, né? Das concepções filosóficas, sociológicas e históricas. E a partir do momento que a gente tem esse tipo de Estado patrimonialista, obviamente, isso vai gerar uma certa relação conflituosa aqui no território brasileiro. Não é à toa que quando nós falamos da história colonial, na verdade toda a história do Brasil, toda a nossa história é recheada de processos revoltosos, né? Alguns que se pretendem a ser revolucionários e outros que não passam do conceito de revolta. E aí é uma coisa interessante a gente saber diferenciar também o conceito de revolta e revolução. Quando a gente fala de uma revolução, depois que a gente falar sobre esse conceito fica bem claro porque uma revolta não é chamada dessa forma, né?
uma revolução é responsável por criar ou por proporcionar mudanças reais na estrutura de uma determinada sociedade. Por isso que a gente fala de Revolução Francesa, né? O que é a Revolução Francesa? O que é a Revolução Francesa? Vai trazer de novo, basicamente. Ali é um rompimento, de fato, com o modelo absolutista francês. E a instauração, a tentativa, na verdade, de instauração de um modelo político republicano, de um modelo político liberal, pelo menos o que se tinha de liberalismo na época, né? E vai ser não o primeiro momento da história em que isso vai acontecer, até porque é anterior à Revolução Francesa. Nós temos a própria independência dos Estados Unidos, a chamada Revolução Americana, né, que vai romper com a questão colonial. E aí é uma revolução por quê? Porque é uma nação que está se tornando independente, né? Assim como as revoluções inglesas, as chamadas puritana e gloriosa, né? A Revolução Puritana vai romper também com esse caráter absolutista total que se dava no contexto inglês, até a Revolução Gloriosa, tentar trazer novamente a questão do absolutismo, mas já no contexto de uma monarquia constitucional, a gente chama muito de monarquia parlamentarista, né? Onde o parlamento vai ter mais voz e o monarca não é mais absoluto. Um dos monarcas da época, durante a Revolução Gloriosa, vai até falar que o rei reina, mas não governa. Já que no Brasil a situação é diferente, né? O Brasil, por mais que possua revoltas que tentem tornar a colônia emancipada de sua metrópole, ou seja, tornar o Brasil independente, isso só vai começar a ocorrer posteriormente, né? Já próximo, de fato, à nossa independência, que vai se dar só em 1822, que são as chamadas revoltas emancipatórias ou emancipacionistas. Mas quando a gente fala que isso só vai acontecer mais para frente, já após a Revolução Francesa, já durante a Era Napoleônica, que inclusive são as tropas napoleônicas que vão ocasionar a vinda da família real portuguesa para cá, já que Portugal não obedece o chamado bloqueio continental que Napoleão impõe à Inglaterra em relação ao comércio com as nações continentais da Europa. E aí, quando descobre que Portugal não respeita, invade o Estado português e a família real portuguesa foge para o Brasil. É quando o Brasil se torna o Reino Unido a Portugal e Algarves, né? Mas ainda assim, nesse momento, nós não somos plenamente independentes porque somos governados pela família real portuguesa, né? Assim como pós-independência ainda temos o imperador português. Mas das revoltas que existem no Brasil, anterior a esse processo, nós fazemos uma consideração de dois tipos de revoltas, né? Temos as revoltas emancipatórias, como a gente falou ainda há pouco, e as revoltas nativistas. As revoltas nativistas possuem algum interesse local, seja administrativo, seja em relação à forma como os indivíduos possuem acesso a determinados produtos, a determinados direitos, por exemplo. E aí, quando a gente fala de direitos na sociedade colonial brasileira, é interessante porque quando a gente fala de algumas sociedades antigas, que são escravocratas, mesmo a sociedade romana, mesmo a sociedade grega, existiam, se não leis, mas pelo menos costumes que davam determinados direitos à população escrava, né? Mesmo que não fosse lá muita coisa. Mas, por exemplo, até mesmo se a gente for para uma civilização ainda anterior, como a Mesopotâmia, o indivíduo não podia simplesmente danificar, né? Vamos colocar nesse termo, porque a consideração de indivíduo no escravo é muito complicado nesse momento. Mas ele está entre ali indivíduo e coisa, né, nas sociedades antigas. E eu não poderia simplesmente danificar o escravo de outro indivíduo, até mesmo o meu, sem uma motivação maior, né, sem que fosse retratado uma condição assim extremamente importante. Por exemplo, eu preciso me defender a minha vida, eu como um indivíduo livre. Aí eu teria que provar isso, obviamente. Já aqui no Brasil, vai ser bem diferente. O escravo aqui vai ser considerado mais especificamente como uma coisa, né? Então não vai haver, pelo menos no primeiro momento, não vai haver uma legislação que o proteja de maus tratos, né? A gente sabe muito bem na nossa história todos os maus tratos, ou pelo menos uma parte dos maus tratos que são direcionados a esses indivíduos nas fazendas, né? Nos grandes latifúndios. Mas enfim. E isso também vai ser muito relativo à posição, na verdade, do escravo, do indivíduo escravizado. Eu não gosto de falar o termo escravo porque parece uma coisa que é naturalizada, né? A gente fala muito do escravo africano, mas a gente precisa entender que são indivíduos que são escravizados no continente africano e são trazidos forçadamente para o território americano, né? Inclusive o território brasileiro.